Tem isso aí? Então, foi solicitado aqui a palavra da PLB. A gente vai convidar a senhora Andréia para fazer uso da palavra aqui. Pode até 10 minutos. Aí do lado de cá. Após a fala da professora Andréia, os companheiros aqui, os vereadores podem fazer perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade depois que ela proceder a fala. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores e vereadoras, na figura do presidente da Câmara Municipal de Una, o senhor José Jorge, e aos demais presentes, aos representantes de uma comissão da categoria que está aqui hoje. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento de estar aqui, estar viva, isso é importante. E, em primeiro lugar, dizer que eu estou como coordenadora. Nos últimos dias, 15 e 16 de maio, houve uma nova eleição, onde eu fui eleita como coordenadora, Luiz Henrique Dantas vice, Midian e Robson secretários, Midian não docente, ou Robson não docente, Vera Lúcia Soares como tesoureira, e os suplentes Janinha e Luciano. Alguns não puderam estar aqui por conta do trabalho. Enfim, pedi esse momento, primeiro porque vocês fomentam as leis municipais. Então, nada mais simples do que a gente pedir a fala a vocês para poder a gente esboçar um pouco do momento que nós estamos vivendo. Então, agradecer a vocês por nos ouvir. E como a gente, desde janeiro, a gente faz a pauta de campanha salarial e envia ao executivo, onde, além da concessão do reajuste do piso, que esse ano é de 14,95, tem outras demandas. Mas, no momento, o que está deixando a categoria um pouco insatisfeita é a questão do piso. Então, nós começamos as tratativas, como sempre, aberto ao diálogo com o executivo. Nunca tivemos problema nesses últimos anos com isso. Porém, a gente fez estudos, planilhas com eles mesmos, tanto com o executivo e sempre dando a devolutiva à categoria. Então, chegamos a um limite onde a categoria se sentiu, não digo lesada, mas a questão do não reajuste ao piso, o que acontece? Achatamento de salário. Nós temos níveis, para quem não sabe, nível 1, 2 e 3. Nós temos um plano de carreira, que foi aprovado em 2008, e esse plano de carreira ele viabiliza para nós, professores, a questão de ter o reajuste anual, onde a lei do piso, ela foi, para nós, um avanço muito grande. E com esse lei do piso, todos os anos nós temos o reajuste. É entendido, por algumas, até pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, para quem não sabe o que significa, são a confederação onde prefeitos, vários outros, eles se reúnem e têm, assim como nós temos a PLB, como sindicato nosso, cada um tem o seu para poder lutar de acordo com as coisas. Então, eles entendem que o piso só é o reajuste, só é para o nível 1, para a educação básica. E aí, nós que, digamos assim, hoje o piso, ele vai incidir em 4.428, Então, isso eles dizem assim, nós, do nível 2 e 3, já passamos desse limite, já estamos a mais. Só que, com o passar do tempo, como alguns anos atrás nós não tivemos a concessão do reajuste, aí houve de 6% mais ou menos, e o ano passado, onde teve os interníveis,
Nível 2, ele teve 18 ou de 21% e o nível 3, 18% e o nível 1 na íntegra. Isso fomos, de fato, a debater e no momento nós aceitamos, congelamos também a nossa regência por um ano, que em janeiro foi revogada, e nós tivemos o direito de voltar a ter a regência, né, dentro do percentual. E aí, o que é que acontece? Esse ano, essa luta novamente, como sempre, a gente não pode abrir mão de direitos, é um direito nosso. A gente aqui não está no movimento de guerra, mas sim um movimento pacífico, onde cada parte está lutando pelo seu direito de ter a concessão do seu reajuste. E o que é que acontece? Nós tivemos várias reuniões com o executivo, sentamos também com o nosso jurídico, e eles apresentaram algumas planilhas onde eles esboçam que no momento não tem condições a não ser dar o valor inflacionário, que seria de 5,97, desculpe. E a categoria não se sentiu contemplada, porque nós somos, como diz a palavra, categoria. Então, se o nível 1 foi concedido 14, que no último salário, né, eles já receberam, todos que são nível 1, e nós do 2 ainda não. Então, a categoria se reuniu e rejeitou esse reajuste, né, de 5%, desculpe, e 97. E com isso, nós chegamos ao limite, né, digamos assim, ao limite da negociação. Nós ainda estamos abertos ao diálogo, como sempre, nós não vamos fugir a isso, mas a categoria pede, né, e aos vereadores que tenham um olhar, né, para que essa situação, para que a gente possa chegar a um consenso, né, para o que é melhor para a categoria e para a comunidade escolar. Sabemos que estamos numa Operação Tartaruga, né, nós respeitamos 72 horas e sexta-feira nós começamos, o que significa, para quem não sabe, onde nós entramos 7h30 ou 7h20 de acordo ao Fundamental 2, e os professores dão aula até 10 horas. E depois eles se reúnem no sindicato, né, na sede, para poder demandar algumas coisas, e uma dessas foi chegar esse momento aqui, né, aprovar para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, a comunidade escolar, a gente deve também uma satisfação aos pais, né, porque isso causa um certo incômodo, vamos falar a palavra assim, né? Mas é um momento que a gente, não é obrigado, mas é uma das formas, né? Tem várias formas de você buscar, né, alternativas, e uma dessas foi a Operação Tartaruga. Então, hoje à tarde nós temos uma assembleia, né, às 3 horas, onde nós vamos redefinir os novos caminhos para que a gente possa ter de forma o nosso índice, né, do reajuste de 14,95. Então, aqui nós fazemos só um pedido, né, não sei se cabe a palavra apelo, mas um pedido de entrarmos em um consenso com a contribuição dos senhores e das senhoras, né, vereadores do município. Minha fala por aqui eu encerro, estou aberta aqui a algum questionamento. Então, fica aberta a palavra, caso algum vereador tenha alguma dúvida, queira perguntar, fazer alguma pergunta, a professora André. Bom dia, comunidade. Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos à casa. André, para mim entender melhor aí, que não entendi essa parte, então hoje todo mundo ganha o piso, nível 1, 2 e 3? Nós temos a concessão do piso nacional, porém, a cada ano, senhor Ranieri, nós temos o reajuste. O ano passado foi de 33,24. Haja visto que foi um reajuste muito amplo. Por isso, a categoria ela aceitou a condição dos interníveis, que foi o de 18% e o de 21%, e na íntegra para o nível 1. E esse ano temos de novo reajuste de 14,95. Então, assim, é uma questão de direito. A gente aqui não está dizendo que nós não
perdão da palavra, de estar com nossos alunos, de poder fazer a educação valer, como sempre fizemos, com responsabilidade e respeito aos alunos, aos pais, a toda a comunidade escolar, mas é um momento de direito, né? Então, assim, nós sabemos que o nosso maior chefe são os nossos alunos. É através deles que vem o reajuste ou o valor do fundo, né? Do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Então, esse valor incide na quantidade de alunos que o município tem. Então, assim, eles, né, o executivo, né, na figura também da Secretaria de Educação, eles dizem que nós, no município, perdemos alguns alunos e, com isso também causa um impacto para eles. Então, sempre nós estamos abertos a estar olhando dados, lendo e verificando para ver se realmente isso. Então, assim, a gente não foge à luta, mas também a gente tem as responsabilidades. Não sei se eu fui clara, ok. Outra coisa, André, vocês chegaram a fazer uma contraproposta para o executivo? Não fizemos contraproposta. Nós, a categoria em si, ela só aceita o 14,95 por conta do que abriu mão ano passado e de outros momentos, né, em outros governos, de ter tido perdas também. Então, com isso, o que é que acontece? Hoje, eu tenho, digamos assim, a curto prazo, um déficit, mas a longo também, porque como eu estou já em fim de carreira, eu penso também na minha aposentadoria enquanto categoria, porque isso vai fazer o achatamento e como a gente não tem algumas gratificações quando a gente se aposenta, isso achata o salário. Então, esse reajuste também é por conta do nosso futuro, né, da nossa aposentadoria, do nosso descanso, né? E só para ficar claro, eu também sou professor e também militei na questão do sindicato, só para clarear, né, aos novos colegas, a questão que existem duas leis. Existe uma lei do piso nacional, que essa está sendo cumprida, né, todos os anos, inclusive esse ano, esse mês já foi cumprido. E existe a lei 775, que é o plano de carreira. Essa lei é que está sendo sempre defasada, né? O ano passado, que seria 33 de aumento, o nível 2 foi 18 e o nível 3, que seria 33, foi 21. Só para... nível 2 é a pessoa que faz a faculdade, né? Você tem magistério, fez a faculdade, passa para o nível 2, recebe um pouco a mais. Recebia 33, agora acho que 20. E o nível 3 é aquele que faz a faculdade, a licenciatura e depois faz uma pós-graduação. Passa para o nível 3, um pouco mais. Só para... a título de informação, né? Então, uma lei já foi atendida e agora a lei 775, essa está em questão, que é o plano de carreira da categoria. Não é isso, professor? Presidente, bom dia, nossos colegas, bom dia, comunidade presente. Bom dia, professor André. Professora, só uma pergunta rápida. O município, o prefeito, contadores, tesoureiros, secretário de Fazenda e secretário de Educação, ele sentou com a categoria e os professores para poder mostrar a situação financeira do município? Ele sentou, apresentou, fez conta junto com vocês, ou só com a categoria e a categoria passou em assembleia? Ele sentou com a direção sindical, né? A gente, não assim que tenha feito conosco, porque eu sou professora, eu sou pedagoga, né? Eu não entendo de números, então é mais complexo. Eles apresentaram, fizemos vários estudos, pessoas com mais capacidade numérica que eu teve a oportunidade de ver algumas planilhas, inclusive o secretário de Educação, junto com a tesoureira do Fundo, Ana Francisca, e o senhor Zuena, secretário da Fazenda, esteve no sindicato com a categoria para apresentar as planilhas. Né? São planilhas onde eles mostram alguns dados dizendo que é irrelevante dar o piso por conta dos valores que o município da questão está passando. Eles alegam muito a questão do E-Social, porque todo mundo aqui sabe, né, senhores vereadores e vereadoras, a questão do E-Social, que antes se pagavam parcelas e hoje tem que se pagar na íntegra. Né? Então eles se apegam a isso. Então nós também, por conta disso, nós chegamos até junho
né, tentando negociar por conta dessas questões também, de que o município está apresentando um momento complicado, onde o executivo diz que nossa folha é uma folha muito alta, mas em contrapartida, como o nobre colega disse, professor Jorge, no momento estou me direcionando como professor, né, é a nossa lei, existe o salário mínimo de todos e nós também temos o salário mínimo. Então, eu que tenho carreira, né, sou nível 2, eu preciso ter o reajuste, porque senão vai chegar um momento que eu vou estar igualmente ao nível 1. Vai chegar esse momento se nós continuarmos sempre abrindo mão desse reajuste. A questão toda é essa. Agora, que nós temos conhecimento de algumas questões de queda de número de alunos, temos. Planilha, sim, só que assim, cada lado mostra o seu e a gente está apreciando, por isso que chegamos ao mês de junho sem ter ainda na íntegra esse reajuste, por estar negociando, dialogando. Só para deixar claro também uma coisa, né, professora, já a senhora, eu tenho certeza que vai concordar comigo, é porque assim, no imaginário eu falo população, eu não falo nós, agentes políticos, nós professores que entendemos a categoria e nós, prefeitura que administramos o município. Eu falo no imaginário popular. Eu sou pai de uma aluna do Colégio Estadual Menandro Mendaí. E o Menandro, ele teve que também reduzir as horas, né, baseado no porque se o pessoal do município está saindo mais cedo, os ônibus vão levar os meninos mais cedo, os meninos ficarem aqui na cidade, né? Então o Menandro também adotou essa operação aí tartaruga. E a minha filha e os demais estudantes do estado estão saindo também às 10 horas da manhã. E alguns pais do grupo, dos pais do Menandro, mas é que os professores estão sem receber salário. Essa não é a questão, né, professor? Só para deixar bem claro, inclusive a comunidade ela nos assiste, a comunidade, mesmo que não veja ao vivo, ela vai assistir depois. Deixar bem claro que o município cumpre rigorosamente em dia com o pagamento dos salários dos professores, de todos os servidores. O município também cumpre com o pagamento do piso, correto, professor? Porém, o piso, ele anualmente é ajustado, e esse ajuste é a nível federal. O governo federal ele sempre repassa, ficou 2 anos sem repassar. E no ano passado, talvez um movimento eleitoreiro, o presidente da República na época fez 2 vezes, né? Ele não deu 1 ano, que seria 15%, por lógica, me corrija, professor, se eu estiver errado. Por lógica, seria 15% em 2019 ou 2021 e mais 15% em 2022. Ele não fez em 2021 e repassou os 2 em 2022, que ficou 33% de reajuste, que deu toda uma problemática no nosso município. E esse ano, ao assumir o governo, o presidente Lula, junto com o ministro Camilo, ministro da Educação, deu um reajuste de 14,95%. Esse reajuste é o que não está sendo pago. Só para que deixe bem claro para os pais que nos assistem, a comunidade que nos assiste, que o salário os professores recebem, graças a Deus, professores e servidores, mas que o reajuste é o que está sendo cobrado. Baseado na sua resposta, não, professora, eu acredito, presidente, aí eu queria fazer um pedido, que nós devemos, urgentemente, em caráter de urgência, convocar uma sessão extraordinária, uma reunião extraordinária com nós, vereadores, com o executivo, com os professores da direção, todo mundo que puder participar, para que a gente possa tentar arrumar um jeito, porque o nobre colega Ranieri falou que se perguntou se havia feito uma contraproposta. Não teve, porque a contraproposta, na verdade, é o que tem que se pagar, né, professora? Que são o reajuste. E o município, do outro lado, diz que não tem. Alega o segurança social, o município, nas palavras do prefeito, ele também já falou que está com um grande problema, porque o repasse que o governo federal manda não comporta, segundo o prefeito, não comporta o pagamento integral, né, da folha dos professores. O município tem que complementar, se não me falha a memória, aí pode me corrigir, parece que são 107, 105% que o município paga a mais para complementar a folha de pagamento dos professores, que vai entrar na lei que o presidente falou, que é a lei 775,
Porque o que é isso, novos colegas? Existe o piso, pronto, o piso. Eu estou dando um exemplo, viu, gente? O piso é 4 mil, pronto. 4 mil, tem o dinheiro para pagar esses 4 mil. Além desses 4 mil, nós temos os níveis, correto, professor? Nível 1, 2 e 3. O professor do nível 3 já concluiu a universidade, fez pós-graduação. Esse professor, óbvio, por seus esforços, né, meu irmão? Ele tem que ter um upgrade no seu salário, correto? E o município então, tem essa parte do Poder Judiciário é que o município paga. A mesma coisa no nível 2. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Então, esse é o problema. Eu acredito, presidente, que nós temos que nos reunir urgentemente com o Poder Executivo, categoria, e tentarmos achar uma solução. Por quê? A categoria é enfática e nós estamos ao lado do trabalhador sempre. Essa casa sempre se posicionou, inclusive alguns ex-colegas perderam a chance de ser candidato de novo, por estar ao lado do trabalhador no passado, e essa casa de vereadores sempre foi e sempre será com o trabalhador. Então nós estamos ouvindo vocês, mas a gente está aquele impasse do colega Renildo, porque a prefeitura disse que não tem condição de pagar, mas o servidor quer e tem que receber o seu reajuste. Olha o tamanho do nosso impasse. Nós precisamos nos unir e nos reunir urgentemente, presidente, convocar uma extraordinária. E o prefeito vinha apresentar esses mesmos números que apresentado para a categoria, que ele já fala para a gente em algumas reuniões, mas que ele vinha apresentar aqui, nessa casa, esses números. À vontade, eu já falei, até demais. Não, me desculpar que eu vou ficar sem exemplo um pouco, porque nós temos uma reunião com a Polícia Militar e nós estamos no interior e nós precisamos muito dessa reunião. Senhor presidente, eu vou sair um pouco. Tá, conseguido. Gente, bom dia. Eu também vou precisar também me exaltar também para poder participar dessa reunião com os militares, né? Mas desde já a gente pode estar aceitando novamente depois para poder estar discutindo sobre isso aí, para poder tentar resolver da melhor forma, beleza? Eu peço desculpa por precisar sair agora. Obrigada, vereador. Justificando que os dois vereadores moram em uma comunidade distante, a 53 km de Roma, e passam por problemas de insegurança. Nós estamos aqui com a polícia a todo momento, temos uma questão de segurança, e eles que moram lá, a 53 km, que não tem policiamento, não tem nada, não tem bairro municipal, não tem nada. Então, tem uma reunião hoje com a Polícia Militar, que acho que ampliou o seu contingente aí, eles vão tentar viabilizar um aumento para ficar lá também, para melhorar a segurança. Presidente, deixa eu fazer uma última pergunta, presidente, coisa rápida. Nós temos conhecimento, isso é uma fala do secretário de Educação, que esse ano nós perdemos 300 alunos. O município de Una perdeu 300 alunos. Esse repasse também diminui, correto? Perda de aluno, esse repasse diminui. O secretário de Educação também me passou, porque ele me passa, eu sou o líder do governo na Câmara, então eu tenho que me informar alguma coisa. Mas ao ser líder do governo não quer dizer que eu seja contra o povo, pelo amor de Deus. Sou líder do governo na Câmara porque a gente tem as informações. E nos passam também. E passa para muitos vereadores. Mas o secretário que nos passou, ele me passou que em determinado momento, em uma conversa com a categoria, foi identificado um plano de pagamentos de mais de 107 mil reais, ou 107 mil reais, de pagamento de pessoas pela educação, via Folha da Educação, que a categoria, me corrija, André, se eu estiver errado, não concordava que teria que ser pago pela educação. E então o município fez e conseguiu pagar essa categoria à parte. Por sinal, eram os monitores, parece monitores do equipe de apoio das crianças especiais. Não me corrija. Essa foi a informação que foi passada. Só concluir rapidinho. E ainda assim o município não fez esse pagamento, não faz mais esse pagamento, faz esse pagamento por outra parte, e o prefeito disse que sentou com o secretário no último mês e fez um corte de quase 180 mil reais dentro da folha, para poder tentar pagar o reajuste que foi proposto por ele, que é o 5,79 da inflacionária. Então, olha o tamanho do nosso impasse, André. Mas aí, por favor, corrija a informação.
Nós realmente não temos salário atrasado, né, como sempre, e nós temos o todo final de mês ou começo do mês. A questão não é essa, se eu estou tendo salário ou não, mas a questão é realmente o reajuste do piso. E ele dizendo, essa questão não é que a gente não concorde, em primeiro lugar, é a lei. A lei diz quem deve receber pelo fundo e pelo MDR, que é o complemento à educação, seus 25%. Existiam algumas pessoas que estavam recebendo, indevidamente, estavam recebendo pela folha do MDR. Então, essas pessoas foram receber pela folha justa dela, ou seja, saúde ou administrativo. Monitor de escola do porteiro, seja ele efetivo ou seletiva, né, contrato, ele é o educador da escola. Em nenhum momento a categoria pediu para retirar direitos, retirar salário dessas pessoas ou tirar elas de folha. Né? Monitor, nada. Todos eles são educadores, fazem parte do porteiro. Existe assim, a nomenclatura. Vigia escolar, esse faz parte da educação. A guarda municipal, esse não faz parte da educação. Ele está nas ruas, está nos postos de saúde e demais localidades. Então, essas pessoas, elas não podem estar legalmente, não é que eu acredito ou eu acho que não deva, mas o que é correto. E segundo eles, foi feita essa correção, ok? Então, assim, nós em nenhum momento pedimos para demitir colegas, pais de famílias, nem diminuir salário, e sim fazer correções indevidas, né, perante a lei. Assim como eles têm as leis, nós também temos e fazemos conhecimento dela para que podemos juntos redefinir, né, a questão do financeiro, tanto do município como o nosso também, né? Que aí perpassa por essa questão também do financeiro do município, o nosso reajuste. Mais um vereador, Bom dia, senhor presidente, caros colegas, comunidade presente, os professores que estão aqui, né, estamos em discussão no momento. Andréia, desde já, quero agradecer por vocês terem nos procurado, nos enxergado como representante legal, né, de vocês. Nós estamos aqui mesmo para representar, defender o direito. Nós somos defensores da lei. E nós temos, essa é a nossa obrigação, nós não estamos aqui fazendo favor. Essa é a nossa obrigação de estar aqui ouvindo, né, e dizer que vocês podem contar. Eu creio que essa casa, em especial, vou falar por mim, ele pode contar comigo no que for necessário. Como ano passado também nós já participamos das negociações. Eu creio que, eu acho que demorou demais, nós estamos no mês 6. Tá, né? O ano passado, eu creio que foi bem mais acirrada a discussão e foram discutidos no início do ano e finalizou, acho que, se não me engano, no mês de abril. Né? Mês de abril, então hoje já se estendeu até no mês 6. O ano passado foi um reajuste de 33%, em média ficou acho que 16%, 17% na média, né, dos 3 níveis. Congelou a regência. Diminuiu o percentual do internível em 13%, que foi um valor considerável, né, assim, para a perda da categoria, e conseguiram chegar a um consenso. Então, eu acredito que esse ano eu vejo que está menor, porque já estamos no mês 6, já, né, o reajuste. Eu creio que na discussão também está retroativo, né, presidente? Então, como o colega Edinho falou, eu desde o início, quando chegou o ofício aqui, eu já até comentei com o presidente, e quero falar aqui em público, que eu acho que a gente tem que convocar o secretário, a secretaria tem gestão plena, a gente não pode esquecer disso, né? A gente não pode esquecer disso. Lógico que o executivo também, né, é o responsável direto, mas a gente tem que estar chamando aqui os dois secretários. Em primeiro, eu não concordo ficar junto, pode ser depois junto, mas a gente precisa estar ouvindo o secretário e o prefeito para nos dar explicação, que está ouvindo a parte, e dizer que
eu, falando por mim, eu estou aqui à disposição de vocês, podem contar comigo no que for necessário para essa defesa. Obrigada. Obrigada a você, e a todos, né, por estar nos abrindo. E assim, esse aqui é como a palavra chula, o pontapé inicial, né? A gente primeiro quis falar o momento que estamos passando, o questionamento, e posteriormente queremos, claro, uma conversa mais fechada, né? Uma conversa entre vocês mesmos, em categoria e executivo. Esse era o nosso objetivo, então é exatamente isso, Renê, que você está falando. Senhor presidente, me dê um minuto Pode ser. na sua atenção aí. Bom dia. Eu quero saudar aqui os professores, né? Eu tenho estou nessa casa aqui há 2 mandatos. Estou completando os 3 mandatos. Eu tenho assim observado, senhor presidente e nobres vereadores, toda vez que se é para dar um aumento ao professor, é essa discussão, né? Que não tem dinheiro para isso, que tem dinheiro para aquilo. Queria pegar aqui um pouco da fala da vereadora Emílio. Acho que na hora a gente convidar aqui o secretário de Educação, Rogério Borges, para nos dar uma explicação. Foi uma longa discussão e briga aí, né? Briga em bom sentido, a respeito dos precatórios dos professores, né? Que graças a Deus foi selecionado e até hoje tem professores que ainda reclamam. Mas eu quero dizer aqui aos professores, este humilde vereador que está aqui, entendeu? E que tem brigado, que tem cobrado bastante aqui, está à disposição do povo. Eu acho que não só esse vereador aqui, como os outros 11 que estão aqui. Os outros 11 vereadores. Eu tenho observado aí vários eventos, vários gastos, mas na hora de dar o aumento do professor é a maior burocracia. Eu não entendo isso, presidente. Te juro que eu não entendo isso. É discussões, é que não dá para isso, é que não dá para fazer aquilo, mas vejamos ali vários eventos caríssimos. Então está na hora, senhor presidente, de chamarmos aqui o secretário de Educação, Rogério Borges, até mesmo convidar o professor, né? O vereador que falou aí, se o governo repassou, vamos sentar, vamos discutir. O que nós precisamos é manter nossos professores com o seu salário em dias, que está sendo em dias, mas, como a professora falou ali, e a aposentadoria desse professor que foi para a sala de aula, desse professor que muitas vezes é xingado por aluno, que muitas vezes a mídia não mostra, que estudou, que perdeu noite sentado com a poupança na cadeira lá na universidade, que passa a hora de comer, que muitas vezes tem problema de garganta na fala. Então vamos valorizar os nossos profissionais da educação. Se eu estou aqui hoje, passei pela mão do professor, eu canso de dizer isso. Se a gente tem um médico ali na Santa Casa, e no nosso povo, passou pela mão do professor. Então nós temos que valorizar essa categoria. E conte comigo e conte com esta casa aqui. É para do lado do povo, é agora que nós vamos ver, é agora que nós vamos ver. E sempre vamos estar ao lado de vocês. E principalmente professores, que é parte essencial para o nosso país. Se nós queremos que o nosso país avance, em primeiro lugar, investir na educação. Se veio dinheiro do governo federal, por que não está repassando? Vamos tentar, vamos discutir, vamos pegar aqui a nossa papel de reunião e convidar o secretário, que é o atual dono da pasta, para discutir isso aqui com os vereadores, para a gente estar passando até vocês. Conte comigo sempre, pessoal. Obrigada. Senhores professores, o nosso respeito por vocês e dizer a vocês que essa casa está aqui para trilhar esse caminho junto com vocês. Nós sabemos que o piso é assegurado por lei, né? É R$ 4.420,55. A minha pergunta é, professora Andréa, o reajuste que é em janeiro e começa a pagar a partir de fevereiro, né? Esses meses retroativos, como vai fazer? Vocês vão ter esse retroativo? Vai ter o pagamento desse retroativo? Primeiro, para a gente discutir o retroativo, a gente primeiro tem que ter um reajuste. Né? Mas assim, desculpa, mas o ano passado, nós realmente, quando a gente conseguiu fechar, né, tudo, foi em abril, nós tivemos
mensalmente, né, todo mês que saía o salário, vinha uma porcentagem do mês do piso em atraso, né, o retroativo. O ano passado nós não tivemos esse retroativo. Acredito eu, pela primeira vez nós recebemos retroativo, porque alguns governos era dado, às vezes dado no mês de fevereiro ou março, e aí a gente não tinha o retroativo. E por ter conseguido, a gente abria a mão do retroativo, nunca colocava em questão. O ano passado a gente negociou e finalizou com a questão. Nós também queremos retroativo. E assim foi feito. Agora, esse ano, como está com esse impasse, né, do reajuste ainda, então, só posteriormente para a gente poder. Claro que a categoria quer o reajuste junto com o retroativo. Agora, isso é base de negociação, né, posterior. Professor André, qual foi a proposta que o Executivo fez para a categoria? O valor inflacionário de 5,97, né? O que o governo, segundo eles, o governo repassa, né, para o município. A 5,79. Oh, desculpe. É isso mesmo, desculpa. 5,79, isso. É porque algumas tem várias. Cada mês o valor ele vai modificando, né? Mas realmente o que foi oficialmente nos proposto foi realmente o 5,79. E aí a categoria, como eu já havia dito, rejeitou a proposta, né, desse valor, por questão de achatamento mesmo. Até porque o ano passado, com congelamento de regência, teve muitas perdas, né? Tem casos de professores que perderam até R$18.000 no ano. E eu quero dizer o seguinte, o momento, justamente a gente vê aí o que aconteceu em Santa Catarina, e são vocês que colocam lá a vida de vocês em risco. Então, eu acredito que tem que sentar executivo, legislativo, com a categoria para chegar a uma consenso o mais rápido possível. E dizer a vocês que o legislativo vai entrar em recesso dia 20 de janeiro. Então, temos que correr, viu, gente? De junho, desculpa. 20 de junho. E o retorno é em agosto. Então, a Câmara entra em recesso 20 de junho e retorna 8 de agosto. Ainda não está certo, não. Mas a média é essa, né? Depende dos parceiros. Mas nada também impede de que a gente. O recesso é aqui. Isso aqui que estamos fazendo agora. Nós continuaremos aqui para poder conversarmos, negociarmos. Mas eu acredito, nobre colega, que me permita, e aí uma pergunta também, André, professor André, desculpa, da cidade. Em algum momento, professora, o município, durante a senhora não está com o presidente agora, coordenador agora, né? Mas acompanhou Acompanhei porque eu estava com o afastamento de um, eu estava com isso. Em algum momento, tanto, aí eu vou incluir a antiga secretária, o professor Sorel, porque foi secretária, foi com ela a questão da gestão plena, e o prefeito Tiago, e agora o secretário Rogério, que também o prefeito Tiago. Em algum momento, professora, houve, como é que eu vou falar a palavra aqui? Não tem dificuldade de negociação sempre existe, né? Uma parte quer um tanto, outra parte não quer, isso gera dificuldade. Mas eu falo. Impasse? Um impasse? Impasse não. Uma negativa ferrenha. Uma discordância ferrenha do executivo com vocês. Em algum momento vocês sentiram que, poxa, esse prefeito, essa gestão não está querendo negociar com a gente. Em algum momento vocês sentiram dessa situação? Não? Principalmente agora, vocês estão vendo dificuldade nessa negociação? A dificuldade é por conta do não 14,95, entendeu? Mas assim, a gente sempre conversou, a gente sempre foi aberto, sempre que solicitamos, eles nos abriram as portas de diálogo. Isso aí eu não vou dizer que nunca houve, porque sempre há essa negociação, essa abertura, a gente não tem problema com isso.
de diálogo, não. O que chegou ao impasse foi porque a categoria rejeitou o valor inflacionário, né, que nós já falamos aqui sobre essa demanda. Mas estamos abertos ao diálogo, inclusive nós vamos hoje ter uma assembleia onde, geralmente quando a gente termina a assembleia, a gente faz um ofício dizendo que foi deliberado lá e na oportunidade vamos pedir novamente, né, já que está aberta a mesma negociação, o diálogo, né, sentar novamente, agora com a contribuição de vocês, mas que a gente está sempre com o diálogo aberto. Isso aí nunca foi problema para nós, entendeu? O que acontece é essa questão mesmo do achatamento. Isso para a carreira da gente, para a nossa aposentadoria, isso incide muito. Então é uma preocupação também a longo prazo, né? Mais algum vereador? Bom dia a todos, novos colegas vereadores, vereadoras, sindicato dos professores, registrar a presença do nosso vice-prefeito, por estar aqui acompanhando esse momento, e dizer que tem uma frasezinha que eu sempre falava, e falo. Eu tenho um filho e falo assim, o que é que você quer ser? Quero ser médico, advogado, polícia, mas nunca fala que quer ser professor. E é através do professor que se faz o advogado, que se faz o vereador, que se faz o médico, o polícia. Então, nós temos que ter respeito. Já participei de outros momentos de movimentos. Fiz parte da presidência de pais, alunos e professores em outros momentos. E sempre fui a favor do direito do professor. E para não alongar tanto, eu acho que a gente tem que só resolver o problema de vocês. Sentar com o nosso secretário. Temos um acesso muito bom à gestão. Todo mundo tem um diálogo com a nossa colega Andréia, deixou bem claro. A gente, como representante de vocês, do povo do município de Una, tenho certeza que nenhum, eu vou falar por mim, porque eu acho que cada vereador tem que falar por si. Eu vou estar sempre ao lado do trabalhador, ao lado do povo. E contem comigo, contem com a vereadora Marijane, para que nós, juntos, conseguimos chegar em um denominador, que é o direito adquirido de cada professor. Essas são minhas palavras. Mais algum vereador? Obrigada. Deixar claro aqui para vocês aí que a casa aqui vai estar sempre lá de vocês, assim como foi nos precatórios, no outro reajuste, e reafirmando o que ele disse, temos que sentar o mais da gente, porque também nós estamos sofrendo, né? Estamos tendo agora a operação Tartaruga, já estão com a sala de aula diminuídas. Temos que resolver logo isso, viu, professor, presidente? Marcar como foi sair com o prefeito, com o secretário, para chegar ao denominador comum. Quem perde, no final das contas, óbvio que os professores também, são os nossos alunos, né? E eu tenho certeza que o amor que os professores têm pela profissão, eles também não querem, né? Que esse impasse dure por muito tempo, para que os nossos alunos também não sejam prejudicados. Volto a reiterar, presidente, para encerrar minhas palavras, essa casa sempre se colocou ao lado do trabalhador, seja do Sinfesp, seja do Núcleo PRB, e sempre se colocará. Nós, enquanto agentes políticos, e a nobre colega vereadora Marijane bem entrou, fizemos várias manifestações, vários procedimentos, né, com a categoria em outros determinado tempo, e não será diferente nesse momento. A gente, com parcimônia, com tranquilidade, mas com urgência, urgentíssima, temos que sentar com o executivo, categoria, e nós, legislativo, sermos aí os mediadores, vamos fazer o papel de mediador da situação, para encontrarmos um denominador comum que vá beneficiar nosso professor, a professora, e os nossos alunos, sem também, óbvio,
prejudicar a longo prazo a saúde financeira do nosso município. Eu gostaria de Presidente, vocês. Presidente, para concluir a fala do nobre colega Di e da nobre colega vereadora Valdenise, nós ainda não sabemos o dia do nosso recesso. Mas, independente do nosso recesso, nós vamos estar sempre à disposição de vocês. Se precisar de uma sessão extraordinária, com o secretário de Educação, com o nosso prefeito, com essa Câmara, nós vamos sim estar à disposição de vocês. E necessariamente não precisa ser uma assembleia, pode ser uma reunião, né? Formal com professores, como já fizemos em outros tempos aqui, com o promotor, com o sindicato, com o executivo. Então, assim, deve-se encerrar a sessão 20 ou 27, depende dos pareceres da EDO. A gente só pode dar acesso porque a EDO for aprovada, mas está entre 20 e 27. Presidente, tem como deixar uma data pré-definida aí? Olha, vereadora, eu vou ter com. A gente ouviu uma parte, eu acho que é legal a gente ouvir a outra, e desta outra reunião que a gente tiver com o executivo, a gente marca uma reunião de conciliação. Eu acho que é preciso entender os dois lados, porque senão um lado vai se sentir que foi lesado. O prefeito já manifestou interesse, me ligou outra noite, já preocupado com essa situação, e eu falei que a gente vai colocá-lo com o secretário de Educação para a reunião, para ouvi-lo, ele quer ser ouvido também, já que o PLD ia ser ouvido, ele também quer ser ouvido. Eu acho que é importante a gente entender os dois lados, para poder a gente só pode conciliar se a gente só pode conciliar se a gente entender os dois lados. Se tiver claro dos dois lados, para poder a gente conciliar. Se ele tiver só um lado, ele não tem como ser conciliador. Então a gente vai estar marcando isso urgente. Assim que a gente tiver essa reunião, a gente já marca uma outra reunião e avisa ao sindicato sobre essa questão. Sossegar assim o coração dos nossos colegas dos professores. Nesta casa aqui, enquanto eu estive aqui, nada foi votado contra o trabalhador, ao contrário, toda a lei que chegou aqui, a gente convocou o sindicato para ter certeza se realmente era aquilo ou não era. Então, toda a lei que chegou aqui depois que eu estive nessa casa, a gente chamou o sindicato, é isso aqui mesmo, foi isso aqui mesmo que foi acordado. O sindicato não dizia assim, é que a gente trazia uma votação e assim vai ser. Então não vai chegar nenhuma lei nesta casa aqui, de professor, que a gente não chame a categoria, o representante da categoria, para perguntar se de fato é aquilo que foi acordado dentro da categoria. É assim que o Sinfesto, é assim com a PLB. Um Sinfesto, depois que eu assumi essa cadeira, a gente nem se reúne. Quando o Sinfesto chega aí, ele diz, não, pode mandar preparar a lei do reajuste, porque o direito do trabalhador é direito do trabalhador. Né? E outros tempos, esta casa aqui não pagava 13º, não pagava férias dos servidores, e hoje paga tudo. Tudo porque o servidor tem direito. Enquanto eu estiver nessa cadeira, o direito do trabalhador vai ser sempre respeitado. Tendo eu como presidente os novos colegas da Câmara. É uma Câmara que tem dado exemplo de que está sempre preocupado com a comunidade. É uma Câmara diferenciada, falo isso que eu estou no 3º mandato e já passei por 2, e vejo que é uma Câmara que realmente se preocupa com a comunidade. Então, a gente agradece, professor André, pela participação, dizer que essa casa está sempre aberta para qualquer órgão que queira aqui se manifestar. Inclusive, né, daqui a pouco ele vai chamar uma moradora de Colônia, que teve, para mostrar a isenção desta casa no executivo. Nós somos posição de independente matrimônio, mas foi vetado uma lei que a gente derrubou o veto do prefeito para poder beneficiar a comunidade, mostrando assim que esta Câmara é isenta, né? Ela tem é harmônica com o executivo, mas é independente. Coisa que nunca aconteceu se derrubar um veto do prefeito aqui. Esta Câmara derrubou porque viu que era uma coisa que não ia trazer malefício nenhum para o governo, e sim era uma coisa que a comunidade estava necessitando. Então, a gente agradece e deixa as considerações finais. Agradecer, né, a todos que nos ouviu, porque aqui não é minha fala, mas a fala de uma categoria, né? Então, agradecer aos vereadores e vereadoras, né, por esse momento, e estamos abertos ao diálogo, à reunião, seja o que for mais necessário. Então, assim, a qualquer momento que nos chame, estaremos e vamos continuar a luta e vamos pensar no bem comum de todos, não só o nosso trabalhadores em educação, mas sim toda a comunidade escolar. Obrigada.